gastronomia com história. A gente vai mostrar uma receita muito diferente, uma receita com cerveja, chamada sopa de cerveja, que eu, no primeiro momento, achei que fosse uma receita salgada, mas não, uma receita doce. Vou conversar com a Edneia, a dona Frida, que já está aqui. As duas são descendentes, né, de alemães, tem uma história muito rica e que vai contar um pouquinho aqui no Gourmet VIP pra gente. Inclusive lançaram até um livro, não é isso? Contando essa história dos alemães, da imigração. Vamos falar um pouquinho desse livro, então, Edneia? O livro ele é dividido em capítulos, né? E a primeira parte eu falo um pouco da história dessa imigração. Por que esses imigrantes vieram para o Espírito Santo, né? E depois eu falo também do ritual da noiva, do casamento, que são 3 dias de casamento, também todo um ritual que eles têm, e muita comida, muita fartura, muita coisa boa, né? E tem a culinária exótica que eu coloquei, porque são iguarias que o povo capixaba não conhece. E faz parte, né, de todos nós capixabas, até mesmo por ser descendente de alemães, quer dizer, boa parte, esse livro, quer dizer, essas receitas, todas essas origens, né, que cada um de nós carregamos, né, seja de italiano, de alemão, de árabe, né? Eu acho que o Espírito Santo ele é um caldeirão, né, de raças, e eu acho que isso deve ser preservado, né, através de outras pessoas também. É uma sementinha que eu lancei, né? E eu acho assim que é um incentivo a outras pessoas também produzirem e procurarem seus antepassados, né? Nós fizemos uma árvore genealógica da família, quer dizer, as certidões de chegada, o navio que chegou. E aí vem a parte da história, que é a minha mãe. E a sua mãe, inclusive, sofreu algum tipo de perseguição na época do governo do Getúlio, né? Foi, durante a Segunda Guerra Mundial. Durante a Segunda Guerra Mundial, e ela vai contar a história pra gente daqui a pouquinho. Por isso que eu digo que esse é um quadro extremamente histórico também em gastronomia. Vou sentar aqui junto com vou deixar ela contar essa história, tá bom? Vou sentar aqui junto com a dona Frida para dizer como é que a senhora na época se escondia, né, dessas perseguições. Como é que era isso na vida da senhora? Nós morávamos perto da estrada. Aí veio essa conversa que os brasileiros vinham subindo para ir pegar café lá na casa do Carlinhos Carlos Raquibar. E eles prometiam, falavam assim, nós vamos matar primeiro o Carlinhos Raquibar, depois o Germano Marquardt, depois o Henrique Nitz, que são meus pais, porque meus pais morreram quando eu tinha 6 anos. Aí, de noite, de tardinha, a gente fugia para um cafezal e dormia num paiózinho lá que tinha lá para guardar café, e estava vazio, não tinha café, nós dormíamos lá no cafezal. Mas que bom, então, que a senhora passou por isso tudo, né? E hoje está aqui com a gente, contando essa história tão bonita e fazendo coisas, quer dizer, bonita por um lado e difícil por outro na época que aconteceu. E hoje a senhora faz coisas tão gostosas e enriquecedoras e tem tanta história para contar também. Vamos falar os ingredientes que a senhora utiliza nessa sopa? 1,5 litro de água, para quantidade menor, né? E 3 ovos, 100 gramas de açúcar e 4 colheres de maisena e uma garrafinha de cerveja. Eu vou convidar a Edneia para sentar aqui do nosso lado e a gente vai mostrar a forma de preparo agora. A dona Frida vai dizer pra gente como se prepara a famosa sopa de cerveja. A gente coloca a água para ferver e aí a gente coloca açúcar, coloca a cerveja no meio, cerveja preta, e coloca os ovos, as gemas com maisena. E coloca no meio, depois faz o suspiro, coloca em cima. Tá pronta a sopa.
sopa. E é uma sobremesa que pode ser servida em qualquer momento, Qualquer qualquer momento, ocasião. é. E aí, uma sobremesa cheia de história, não é isso? Olha, eu queria dizer, gente, que esse livro aqui, que a Edneia lançou, contando da história da família, né? E um pouquinho da história de todos os... que faz parte da história de todos os nossos capixabas. Da construção do Espírito Santo, exatamente, da construção. Onde pode ser encontrado? No telefone 9836-0313 3315-5643. Destaque também para esses olhos azuis aqui, lindos, né? Que faz parte dessa história alemã também. Olha, muito obrigado pela participação da senhora, história bonita. E eu gosto de trazer pessoas assim, né? Que tem essa carga de emoção, de história tão positiva e tão construtiva para todos nós. Você continue conosco aqui no Gourmet.